Então eu vou tentar fazer uma apresentação bem rápida, mas eu acho que a mensagem principal da minha apresentação é esse diagramazinho aqui. Na verdade, como o Shella falou, durante muito tempo tinha dicotomias entre o que era teórico, o que é experimental, agora o que é experimental, o que é aplicado, o que é fundamental. Eu acho que a história mostra para a gente que a pesquisa, a ciência sempre teve uma demanda muito grande para novas maneiras de medir as coisas, né? Isso gera uma demanda, né? Isso provoca uma demanda que induz a criação de novos instrumentos, né? E a partir desses instrumentos se gera a tecnologia. Só que a tecnologia muda a nossa maneira de enxergar o mundo. Mudando a nossa maneira de enxergar o mundo, você cria novos modelos, e a partir desses novos modelos, você tem uma demanda maior de instrumentação. É isso aqui que eu acho que é orgânico e vivo. E é aqui que eu acho que a gente procura se inserir, né? Então, todo mundo aqui vai ter uma definição do que é instrumentação um pouquinho diferente, mas eu acho que é bom definir os termos, principalmente para os alunos. O que é instrumentação do meu ponto de vista? Eu acho que ninguém tem dúvida que Galileu foi um dos maiores cientistas, maiores físicos da história. E é importante lembrar que ele não foi o descobridor ou o construtor da luneta, né? O que ele fez foi, ele pegou uma luneta que existia já na Holanda e em outros lugares, entendeu os princípios físicos de uma coisa que já existia, mas deu uma aplicação completamente diferente, né? Aumentou a resolução, aumentou a qualidade, né? E estava atento para os usos que isso poderia ter. E em algum momento olhou para cima, apontou para as estrelas, acho que meramente estético, e aí ele provoca uma revolução no mundo, que a gente sente até hoje, né? Política, filosófica, científica. Mas é bom entender que ele era um pesquisador que estava atento às consequências daquilo que ele estava criando, né? Uma das primeiras anotações que ele tem quando ele faz a descoberta dos anéis de Júpiter, por exemplo, é que, caramba, eu poderia usar isso como um marcador de tempo global e resolver o problema da determinação da longitude para as grandes navegações. Ele escreve isso, ele propõe isso como uma ferramenta, tá? É certo que isso não dá muito certo, não. Os astrônomos nunca realmente utilizaram as efemérides de Júpiter, porém, pouco tempo depois, isso permitiu fazer as primeiras medidas da velocidade da luz com uma resolução que só foi alcançada no século XIX. Então, o que eu acho que é instrumentação para a gente é pegar alguma coisa que existe, contribuir para isso e criar uma maneira de enxergar as coisas completamente diferentes, né? Então, isso pode ser hardware, isso pode ser software, sim. Mas o que está por trás disso, mais importante do que a beleza do instrumento, é a aplicação, é o utilizador, é a mente que está por trás da medida. E no CBPF, né? CBPF começa a instrumentação há muito tempo. Eu acho que é bom a gente lembrar a história por duas razões: para não repetir os erros e para diagnosticar o presente, tá? Isso aqui é o César Latz, que dá o nome ao prédio principal do CBPF, levando uma câmera de nuvens, uma câmera de Wilson, para Chacaltaya. Isso aqui atravessando. Isso aqui era instrumentação, era hard mesmo, né? O cara tinha que levar no. Esse experimento aqui não funcionou, né? Eu acho que a gente tem que lidar com isso, lidar com os desafios, mas não fugir deles. Mas todo mundo conhece ele pela descoberta do Meson Peak. O que era? Ele levou um tipo de detetor, filmes finos, para Chacaltaya, né? Um lugar bastante inóspito, interpretou esses dados, descobriu o Meson Peak e repetiu esse experimento num síncrotron em Berkeley, né? Isso criou uma repercussão na época tão grande, assim, era manchete de jornal, e criou o CBPF, criou o CNPq, as consequências diretas desse trabalho dele. Hoje em dia, ele não teria condições de fazer a mesma coisa com filmes fotográficos, né? Então, se a gente quisesse, como nós participamos para medidas de raios cósmicos,
Um dos exemplos, por exemplo, que o CBPF foi precursor, é um laboratório, um telescópio que existe na Argentina. A gente está falando de um telescópio de 3.000 quilômetros quadrados, são 1.600 pixels, 1.600 tanques, uma máquina fotográfica muito grande. Agora, ela só é possível porque você tem uma quantidade de eletrônica, de células solares, de protocolos de comunicação, da compreensão dos dados, do trigger da física que está acontecendo lá e transmissão desses dados. Então é toda uma engenharia que acontece para isso ser possível, para se tornar informação. E claro, agora ele não estaria um síncrotron que cabe em cima da mesa, ele iria lá para o CERN, que o pessoal falou, mas qual é a nossa contribuição no CERN? Né? O CERN é uma pirâmide, é um Stonehenge. Né? Qual é a contribuição? Quando a gente fala para um aluno o que ele vai contribuir para o CERN, é importante delimitar quais são as nossas responsabilidades. Tanto quando a gente está usando esses equipamentos comerciais, ou seja, quando a gente está propagando o nosso trabalho, ou está propagando os trabalhos que são da indústria ou dos outros grupos, né? Mas o que você pode saber é que cada parte, cada informação, né, de um experimento como o LHCb ou o LHC, você vai ter nele um aspecto. A gente está falando de 5.000 técnicos, engenheiros, mas vai ter um aspecto lá que vai ser a medida da temperatura, o controle de qualidade de um determinado circuito integrado. Né? E por acaso, isso aqui são 2 alunos do mestrado de instrumentação que foram ao CERN, e cada um, por exemplo, esse detetor aqui, que foi, no caso, foi feito o monitoramento de temperatura dele, a gente está falando de um detetor que tem 12 metros de altura por 12 metros de largura por 6 metros de comprimento, e você tem milhares de pontos que você tem que medir. Como é que você consegue medir e calibrar cada um desses pontos? Né? Todo mundo fala do www, mas o CERN também é um gerador, um propagador de alta tecnologia. Né? Hoje em dia a gente está falando de internet das coisas, pode ter certeza que a semente disso vai estar dentro de uma estrutura que pode ligar diferentes computadores, diferentes plataformas. A gente não precisa ficar brigando entre Macintosh, Apple e Windows. Você tem que integrar tudo, essas coisas têm que se comunicar, mas o principal é que essa coisa tem que estar ligada com a realidade física, tá? E obviamente, para você fazer tudo isso, você precisa ter uma arquitetura, uma estrutura que funcione. Isso aí, no final das contas, te dá uma imagem lá na tela do computador. Mas qual é a tua contribuição para isso? Né? Uma contribuição é que nós aprendemos que a automação permite fazer esses experimentos. É isso que a gente está aprendendo, a gente está formando o pessoal. Quando o CERN investe bilhões de dólares, não é porque ele realmente está preocupado com a estética do bóson de Higgs ou com os modelos, com o modelo padrão. Ele sabe que esse investimento ele tem um retorno muito grande. Mas o principal retorno, na minha opinião, é a formação de pessoal. E uma das coisas que é mais patente para isso é o controle, né? Você poder aprender como interferir, não ser um usuário da tecnologia, né? Mas ser o patrão da tecnologia. Né? E nós sentimos as consequências disso no dia a dia. Né? Hoje em dia, qualquer celular ele tem mais capacidade de processamento que toda a capacidade de processamento que a NASA tinha quando mandou o homem à Lua. Certo? Então, essa tecnologia afeta hoje o teu dia a dia, a tua maneira de enxergar o mundo. Aí no CBPF, eu digo que eu gosto de falar de história para a gente não repetir os erros. No CBPF, já na década de 80, se criou um grupo para automação. Né? Havia um grupo bastante forte em eletrônica analógica, ou seja, você pode fazer controle por métodos analógicos, né, mecânicos, eletrônicos, mas se criou um grupo para usar uma tecnologia que era recente, que era o uso de microprocessadores para automação de processos e medidas físicas. Então, na época, eu vou mostrar um pouquinho mais, se usava o STK80, que é uma CPU de 8 bits. Né? Aí, esses kits, a gente desenvolveu
sistemas para medir ressonância nuclear magnética, para fazer medidas de magnetometria, sistemas para medida de filmes finos. Todos esses laboratórios tinham resultados experimentais e as pessoas aprenderam muito com esses processos, até que se criou, na época, um projeto que se chamava Macunaíma. Esse projeto Macunaíma é porque Macunaíma é um personagem literário que não tem muito caráter, né? E a gente se sentia muito culpado, porque a gente copiava o sistema operacional do CP500, né? Descaradamente, né? A gente chupava as ideias de muitos outros projetos e, por outro lado, tinha uma personalidade muito própria. E isso permitiu botar, não só fazer os upgrades de ressonância nuclear magnética, magnetometria. Na década de 90, todos esses sistemas eram automatizados. Até o aparecimento de sistemas comerciais, né, o uso de PC e Apple, e nos mudou um pouco a cara do desenvolvimento na instituição. E por que eu estou falando um pouco disso? Estou falando que hoje em dia a gente reclama que não tem memória no computador, mas isso era feito com 2K bytes de RAM e 4K de ROM, né? E a conexão era por teletipo, e era a maneira como a gente fazia a programação na época também. Mas teve vários dispositivos, o NMR era uma, a magnetometria era outra, a deposição de filmes finos da ELISA, né? Então você tinha que comprar a placa e montar o teu computador e programar ele em assembler, né? Para quem reclama aí de LabVIEW. E esse aqui era o Macunaíma, né? O início do projeto, claro, a gente era uma equipe pequena e essa equipe acabou saindo. O Arthur saiu em 84, foi trabalhar no CPQ da Telebrás, teve muita rotatividade, várias pessoas entraram e saíram, mas era baseado numa CPU Z80 e tinha uma proposta que na época era revolucionária, que tem um barramento padrão. Caramba, já? Não, tá de sacanagem. Bem, então para falar bem rápido, isso aqui era o importante. O importante é que você tinha resultados e cada ponto desses aqui era obtido individualmente por um gráfico. O pesquisador tinha que ir lá tirar no papel milimetrado e as CPUs eram montadas a fio, uma por uma, né? Artesanal. Tá? Quando entraram os PCs, surgiu uma falsa dicotomia, como se a gente quisesse proteger os nossos projetos em relação aos PCs. Isso não era verdade. Era muito bom você ter telas gráficas, esse conforto, mas é que para nós o fundamental era o processo físico que estava por trás da informação. Tá certo? Então aí os sistemas faziam todos os upgrades. Na verdade os PCs foram construídos, lançados em 81, mas só chegaram no CBPF muito depois. Era muito, muito caro. Você tinha na época até dizer, não vou colocar um computador no laboratório. Tá? E aí acontece o seguinte, a instituição ela não está isolada do resto do país. Eu acho que essa é a grande crítica que a gente tem que fazer para a instituição, né? Então, houve um fato importante, que foi a alteração da lei de reserva de mercado. Muito bruscamente, a lei tinha uma perspectiva de abertura, mas muito bruscamente se inundou com produtos estrangeiros, a indústria nacional não estava preparada e grande parte de fabricantes, inclusive de circuitos integrados do país, desapareceram. Outro reflexo disso é que antigamente você podia ir numa rua, na Santa Ifigênia, em São Paulo, na República do Líbano aqui, e você compraria componentes. E hoje em dia é muito mais difícil a aquisição. Hoje em dia até, para quem é da área, a própria Farnell está fechando no Brasil, né? E houve, além disso, uma outra mudança de paradigma. O país ficou um pouco mais rico, então passou a ser mais fácil você comprar equipamentos do que desenvolver os equipamentos. E como todas as coisas, isso tem um aspecto muito positivo e um aspecto muito negativo. Um dos aspectos positivos é que as pessoas puderam ter acesso a ferramentas que a competição externa tinha e que nós não tínhamos. Porém, outra consequência disso é que a gente adotou uma política de caixas pretas. Você recebe os equipamentos, você usa os equipamentos
e fica mais difícil, inclusive, você entender os artifícios de medida que estão associados àquelas técnicas. Né? Então, é óbvio que a gente não tem que reinventar a roda, mas é necessário um equilíbrio. Água demais mata, água de menos também mata. É necessário um equilíbrio para a gente ver o quanto a gente se torna dependente em termos de uso, manutenção e de geração e formação de pessoal. Muitas vezes as pessoas se tornam habituadas a apertar um botão e pensar que a resposta que o gráfico dá é a realidade. Então, uma dos reflexos disso foi a criação do mestrado profissional, e eu acho que eu vou cortar na metade, porque eu acho que o tempo está longo, e eu não vou abusar do tempo. No momento, eu acho que o que nós temos que nos preocupar, além de um trabalho científico de excelência, é estar aberto para a realidade do país. Quando a gente fala de física aplicada, é óbvio que a publicação deve ser um parâmetro fundamental para a avaliação dos trabalhos, mas eu acho que é importante a gente abrir também para outras áreas. O CBPF, que era capa de manchete, ou seja, na época era a Globo, né? Então ele deixou de ter esse impacto. As pessoas passam na rua e não sabem o que é instituição. Não quer dizer que as pessoas da área não saibam. Então, uma coisa que nós procuramos estimular agora, sem deixar de trabalhar em pesquisa fundamental, é tentar atuar em outras áreas. Por exemplo, em monitoramento ambiental. Então, existem projetos, por exemplo, com o INT, com patente depositada, com marca depositada. Não que isso seja significado de transferência tecnológica, mas isso é importante para se criar uma cultura de que o que é feito aqui tem valor econômico, sim. Então, essa cultura ela tem que ser valorizada. Por mais que você diga, mesmo no MIT, né, quando você fala de um universo de milhares de patentes anuais, o que a gente tem que dizer é que muito pouco, um percentual muito pequeno disso realmente se transforma em produto, realmente se paga todas as outras. Mas aquelas poucas que se pagam, pagam todo o resto. Então não é de se vangloriar de fazer uma patente ou duas, mas é preciso uma cultura para se gerar e se preocupar com esse tipo de atividade, que é uma atividade chata, para se institucionalmente, como cidadão, pensar que o que é gerado aqui, ele não é só gerado, não vai gerar um paper, né? E para aqueles que pensam que está fazendo pesquisa fundamental, estão trabalhando em filmes finos, e que isso não tem nenhuma repercussão prática, pode ter certeza que a IBM, que a Bell, vai estar olhando para essas contribuições e vai estar transformando isso em dinheiro, porque eles sim têm um parque industrial que permite absorver esse conhecimento e vendê-lo e passá-lo para a sociedade. Tá certo? Eu só queria notar que, por exemplo, um dos projetos interessantes que eu estava trabalhando no momento é que tem um aluno, por exemplo, que é colaboração com o pessoal da Marinha, é um capitão de fragata que trabalha aqui no desenvolvimento de monitoramento ambiental, mas tem um outro aluno que é pago por uma empresa para desenvolvimento de hidrofones. Essa empresa é preocupada também com monitoramento ambiental, mas ele desenvolve um novo tipo de detetor de partículas. Um detetor de partículas, todos aqueles detetores Cherenkov que eu mostrei para vocês, eles têm a característica de ter um tanque muito grande de água e você deteta a luz. Né? Então, na abordagem que a gente convenceu o cara da empresa a detectar partículas, é que os hidrofones têm uma sensibilidade tal que ele permite detectar a onda de pressão provocada por essa partícula. E se tiver retorno, isso significa uma maneira alternativa de você diferenciar as componentes muônicas das radiações eletromagnéticas, de elétrons e outras partículas. Né? Então isso teria um impacto importante na época. Então o que eu queria só fechar com essa, eu teria algumas transparências sobre os projetos que a gente está trabalhando, não vai dar, né? Mas é dizer que a demanda qualificada, ela induz solução qualificada, né? E isso significa inovação tecnológica, e que toda pesquisa tem potencial de ser aplicada. A questão é quando.
E toda pesquisa tem potencial de retorno, e a questão é para quem. Então, eu queria agradecer pela atenção. Obrigado. Perguntas para o geral? Professor, o senhor falou sobre a aquisição de equipamentos. Às vezes você compra uma caixa preta e isso acaba dificultando entender o que acontece de fato, quais são os processos de aquisição de dados que acontecem, né? Mas hoje em dia você tem uma ampla divulgação dos manuais, da documentação daquele aparelho, enfim. E eles também têm apoio do parque industrial, como o senhor falou. Então, qual é o limite entre produzir um aparelho próprio ou optar por comprar um aparelho que já existe? Eu acho que essa é a pergunta de $1 milhão, né? Eu acho que não é tão óbvio assim que você diga que hoje em dia você tem todas as informações. Na verdade, antes você tinha muito mais acesso à informação do que agora. Se um osciloscópio da Tektronix do seu laboratório queima, eu estou falando só em manutenção, você tem que mandar ele para os Estados Unidos para fazer a manutenção. E lá eles vão pegar e trocar a placa. E eu vou dizer um exemplo concreto. Eles nem vão te dizer qual é o componente que queimou. Você pode abrir, olhar e achar o componente, visualmente o componente queimado, e ele não vai te dizer qual é. Então há uma dependência muito maior só do que dos usos do equipamento, mas da tecnologia como um todo. No projeto que a gente fez para o CERN, uma das cláusulas que a gente teve que assinar, a gente fez testes de circuitos integrados, resistentes à radiação, mas eles só podiam ficar no Brasil 1 ano, porque o Brasil era uma tecnologia sensível. Mesmo para o pessoal de monitoramento ambiental, que queira fazer o uso de hidrofones para pesquisa biológica, marinha, para estudar a ressurgência, né? O bioma, o ruído acústico, que é uma coisa preocupante, inclusive, em termos ecológicos. Como o uso de hidrofones tem aplicação dual, tem aplicação em outras áreas, você tem restrições para a compra desse dispositivo. Então, é um equilíbrio para a gente pensar como um país, o quanto a gente, não só como cientista, não só com o nosso projeto pessoal de trabalho, mas o quanto a gente está colaborando para a cultura científica, né, mundial, país e local. Alguém mais? Uma pergunta, né? Obrigado. Está todo mundo com fome, né? Obrigado,